O Jogo Aberto está de volta hoje na TV Tarobá. Você está acompanhando aqui o programa tratando da prevenção, a importância, gente, do preventivo do câncer de mama. Dr. Bruno de Rico e a Pamela Mota estão participando conosco hoje aqui do programa. Dr. Bruno, quero fazer uma pergunta para o senhor, o seguinte. Quando o paciente chega e já está diagnosticado, depende do nível, do estágio em que está este câncer, esse nódulo, seja lá o que for, para tomar uma decisão de cirurgia ou não? Como é que funciona isso? Sim, depende. Então, assim, Fernando, eu vou dividir em 3 passos só para a gente entender como que é feito o diagnóstico e depois o tratamento. Então, o primeiro passo é o diagnóstico, né? Eu preciso ter ideal. Nunca é ideal ter câncer de mama, mas para ter o câncer de mama, o ideal em sentido de tratamento, no sentido de cura, é que se diagnostique com menos de 2 centímetros. No primeiro passo, então, eu tenho diagnóstico precoce, no cenário ideal, e um estudo chamado imunistoquímica para eu saber o subtipo do tumor. Não é só saber que tem câncer, com isso eu não trato hoje. Hoje o tratamento é como ir num alfaiate. O tratamento vai ser individualizado para aquela pessoa. Aquele tratamento muitas vezes não vai servir para outra pessoa. Então, o primeiro passo eu preciso do diagnóstico e da imunistoquímica para ver o subtipo do tumor. E de acordo com o subtipo do tumor, eu já vou ter conduta. Por exemplo, hoje, indicado para paciente que tem um subtipo do tumor que tem uma proteína de membrana chamada ER2 superexpresso, que é um sinalizador de crescimento celular. Então, quando ele está superexpresso, significa que o tumor cresce mais rápido. Tem terapia-alvo para ele, tem terapia que só serve para aquele subtipo de tumor. Então, nesse caso, por exemplo, um tumor que tenha 2,1 centímetros, mais de 2 centímetros já é indicado quimioterapia neoadjuvante. Para o subtipo triplo negativo, às vezes a gente começa com quimioterapia já com 1 centímetro. Então, depende do subtipo do tumor já de cara no primeiro passo. O segundo passo é saber se esse tumor só está na mama ou se saiu da mama. Nós sabemos que quando sai da mama, os principais sítios de metástase, que é aquele, popularmente o pessoal fala raiz, né? Então, os sítios de metástase são pulmão, fígado e osso. Então, por exemplo, se eu já tenho um diagnóstico de metástase, aí já muda completamente o meu tratamento. Eu já sei que essa paciente a gente vai tentar segurar a doença e aí já vai para a quimioterapia também. Quando eu tenho tumores de bom prognóstico, são os tumores ditos luminais, que são os tumores que têm receptor hormonal positivo, esses tumores sim, quando são pequenos, a gente começa com cirurgia. Então, para eu determinar se vai fazer cirurgia, se eu vou fazer quimioterapia antes da cirurgia, se eu vou fazer quimioterapia depois da cirurgia, depende de vários cenários, né? E esses cenários eu tenho que saber antecipadamente. Não dá para chegar a paciente, eu já ir para a cirurgia, eu já ir para a quimioterapia. Entendi. Tem vários fatores que determinam isso. Tá. Ô, Pamela, uma outra pergunta também que eu acho que todo telespectador que está assistindo está fazendo. O pós-cirurgia. Como que foi para você, depois de todo aquele apoio da família e tal, você, graças a Deus, você, no pós-cirurgia, ficou aquele fantasma da possibilidade de qualquer dor, aquele sintoma lá quando teve sangramento, voltando, como é que é se recompor depois disso, depois da cirurgia? Graças a Deus, né, com todo esse apoio, mas, Fernando, vou dizer bem a verdade para você, eu tenho medo até hoje. Porque eu recebi um milagre muito grande, eu não precisei, devido ao meu tumor ser muito grande, eu recebi um milagre muito grande mesmo, de não precisar fazer químio e nem rádio. Só que, devido não fazer químio e nem rádio, essa dúvida ainda persiste, né? Sim. Será que esse câncer vai voltar? Tanto é que eu acabei de fazer uma cirurgia faz 60 dias, que eu estava com umas dores abdominais, onde o Dr. Bruno Rezende fez uma cirurgia em mim, onde eu estava com muita aderência, eu estava até conversando com o doutor ali fora. Então, assim, eu tenho dúvidas, mas eu tenho um Deus grande que eu tenho certeza que isso jamais vai acontecer. Dr. Bruno, e a tecnologia para atacar esses problemas e sempre com aquele objetivo da detecção, né? Precoce. Como é que nós estamos posicionados hoje em termos de instrumentos, de ferramentas, de estudos para tratar, para combater o câncer? Só para você ter uma ideia, Fernando, em 1970 nós tínhamos 70% de cura. Hoje nós temos 97%. Olha isso. Desde que tenha diagnóstico precoce. Mas, assim, hoje nós temos tumores, por exemplo, tumores ditos de mau prognóstico, são tumores mais agressivos. Esses tumores, quando nós tínhamos o diagnóstico há 20 anos atrás, era muito complicado. Hoje nós nos sentimos bastante confortáveis, tem um arsenal terapêutico muito grande. A mama, por ser a doença mais prevalente na mulher, né, o câncer mais prevalente, Sim.
Nós temos avanços científicos e avanços tecnológicos, tanto em cirurgia, quanto em quimioterapia, quanto em radioterapia, quanto em diagnóstico precoce. Perfeito. Tudo avançou. Né? Então, nós temos cada vez mais a facilidade de tratar e uma chance muito maior de ter cura. Muito bem. Agora a pergunta importante. Atenção. Não interessa se a classe social, não interessa a idade. Doutor Bruno, qual é a orientação? Não interessa também se a pessoa tem plano de saúde ou não tem plano de saúde. Qual é a orientação para as mulheres nessa campanha, Outubro Rosa? O que elas devem fazer, independente de idade, de religião, qualquer coisa, para buscar essa informação? Diagnóstico precoce é rastreio eficiente. Rastreio eficiente pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pela Federação Brasileira de Ginecologia, a partir dos 40 anos, você ter um exame de rastreio. Há casos antes, só para abrir um parênteses? 25% da população hoje, Fernando, é diagnosticado com menos de 40 anos com câncer de mama. Olha só. Então, né, geralmente essa paciente já é uma paciente de risco, já tem uma história familiar e tudo mais. E aí, quando você tem uma história familiar, algum fator de risco, são vários, mas basicamente é câncer de mama no sexo masculino, câncer de mama bilateral, familiares com menos de 40 anos com câncer de mama, você tem que buscar o acesso a rastreio, às vezes com 20, 25 anos. Perfeito. E lembrando, o doutor Bruno citou que não vai dar tempo da gente abordar hoje, câncer de mama masculino. Também, homens também, infelizmente, né, doutor? Tem esse diagnóstico. Mas eu quero aqui, já no encerramento do programa, agradecer, Pâmela, pela tua participação, pelo teu testemunho. Repetindo, para quem perdeu o começo do programa, a Pâmela não teve câncer de mama, ela teve câncer de colo de útero e relatou sua experiência, muito mais uma experiência pessoal de vida do que outra coisa. Obrigado, querida. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos que acompanharam. E a mulherada, se cuidem, não é só outubro, não. Tem que se cuidar o ano todo. O ano inteiro, exatamente. A campanha é só para dar aquele up. Doutor Bruno, mais uma vez, contando com a sua colaboração, com o seu conhecimento e as suas informações também. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar, né, essa doença endêmica e que é muito prevalente, como a Pâmela falou, Outubro Rosa é todos os meses, né? Outubro a gente só dá uma reforçada, mas não procurar o médico só em outubro. Eu sempre costumo dizer assim, no mês do aniversário da mulher, procure o médico. Perfeito. Vá fazer exames de rastreio, que daí não sobrecarrega outubro e todos os meses alguém vai fazer exame. Muito bem. E eu agradeço a você pela audiência, um ótimo sábado, um ótimo domingo e nós voltaremos segunda-feira no Primeira Hora aqui na TV Tarobá. Obrigado a todos e até lá. Tchau.